Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo este vídeo. Eu gostaria de cumprimentar vocês com a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de me apresentar. Eu sou o Davi, servo do Senhor Jesus Cristo, sirvo a Deus na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Oficina do Nazareno. Sou assembleiano. Sou estudante do bacharel em teologia, estudo bacharel em teologia, minha área, estudo superior em teologia. E hoje gostaria de apresentar para vocês um livro extraordinário, falar de um livro extraordinário. Um livro do saudoso doutor Antônio Gilberto, um ícone das Assembleias de Deus no Brasil, ícone da Igreja Brasileira. Foi um ministro do Senhor extraordinário, que já partiu para as mansões celestiais, já está com o Senhor. O doutor Antônio Gilberto. E esse livro dele que eu gostaria de falar é Verdades Pentecostais. Se você não leu, é um livro que eu indico, super indico. É o livro chamado Verdades Pentecostais. E nesse livro ele faz uma abrangência histórica, teológica, sobre as verdades do movimento pentecostal, sobre o movimento pentecostal, as verdades pentecostais. No capítulo 1 desse livro, o Dr. Antônio Gilberto ele fala sobre a divindade e personalidade do Espírito Santo. Olha que interessante, ele fala sobre isso no capítulo 1. No seu capítulo 2, ele fala o avivamento através da história, no capítulo 2 do seu livro. No capítulo 3, o doutor Antônio Gilberto traz o seguinte: o movimento pentecostal no Brasil. Algo interessante, ele faz um apanhado do movimento pentecostal no Brasil, no nosso país. No capítulo 4, ele traz o batismo com o Espírito Santo. Ele vai falar o que é o batismo com o Espírito Santo, de que forma se dá, e traz um apanhado sobre o batismo com o Espírito Santo. No capítulo 5, os dons do Espírito. Ele traz sobre os dons espirituais. O que são os dons espirituais, para que servem, e se são vigentes, não são, obviamente, que são, né? Como nós somos pentecostais e cremos assim, que os dons são para os nossos dias. Ele traz também no capítulo 6, culto ao Senhor com ordem e decência. Interessante, porque por aí tem alguns pentecostais que se dizem pentecostais que fazem cultos meio bagunçados. Então o culto tem que ser ao Senhor com ordem e decência. E isso o doutor Antônio Gilberto traz no capítulo 6 do seu livro Verdades Pentecostais. No capítulo 7, o doutor Antônio Gilberto traz também algo interessante, característica de um real avivamento, porque nós vemos por aí, principalmente nos nossos dias hoje, falsos avivamentos. Mas tem o real avivamento. E ele é o que nós devemos buscar, um real avivamento, não falsos avivamentos, a qual muitos pregam por aí, que dizem ser avivamento e são falsos avivamentos. No capítulo 8, o doutor Antônio Gilberto traz pecados contra o Espírito, algo bem interessante, né? O que são pecados contra o Espírito, e como se dá esses pecados contra o Espírito Santo. No capítulo 9, o doutor Antônio Gilberto traz o seguinte: o modelo do verdadeiro Pentecostes. Ele traz o que é realmente um Pentecostes, o verdadeiro modelo do Pentecostes. Porque hoje tem um falso, mas tem um verdadeiro Pentecostes, aquele que é bíblico, aquele que Deus produz, não os falsos. No capítulo 10, o doutor Antônio Gilberto traz o seguinte: as ministrações do Espírito ao crente. Olha aqui algo extraordinário, que o Espírito de Deus ministra ao coração do crente. Algo extraordinário que o doutor Antônio Gilberto, doutor pastor Antônio Gilberto traz. O capítulo 11, o avivamento e a obra missionária. Porque Deus nos aviva para fazer a sua obra. O intuito principal dos dons espirituais qual é? Produzir no crente um poder para que ele saia e pregue com autoridade a palavra de Deus. Esse é o principal intuito, porque traz edificação. No capítulo 12, ele traz o seguinte: conservando o avivamento. No capítulo 12. No capítulo 13, renovação espiritual. Ele traz sobre renovação espiritual. No capítulo 13, o doutor Antônio Gilberto fala sobre renovação espiritual.
No capítulo 14, o doutor Antônio Gilberto traz o seguinte: a santificação do crente. Algo que nós precisamos de saber sempre mais, né? Como nos está santificando, principalmente nos nossos dias. O mundo em que nós vivemos é um mundo pecaminoso. E como nós devemos andar em santidade, viver em santidade diante do Senhor. E o doutor Antônio Gilberto traz isso. E no capítulo 15, avivados para o arrebatamento. Nós, como crentes em Jesus pentecostais, cremos que o Senhor irá buscar a sua igreja. O Senhor breve irá voltar. Nós cremos na promessa de Jesus que disse: eu vou vos preparar lugar, mas outra vez eu virei para vos levar. Que o Senhor vai nos levar. Essa é a esperança da igreja. A igreja crê que Jesus um dia irá voltar para buscá-la. E aqui o doutor Antônio Gilberto, no seu capítulo 15, traz um avivamento para o arrebatamento, que é a maior esperança da igreja, é o arrebatamento. Então esse livro é muito, muito interessante. Todo pentecostal deveria ler este livro aqui, ó, do doutor Antônio Gilberto, Verdades Pentecostais. Olha que livro extraordinário, escrito por um homem extraordinário, que é o doutor Antônio Gilberto. Um ícone das Assembleias de Deus do Brasil, um ícone do movimento pentecostal, um ícone da igreja brasileira. Esse servo de Jesus que já mora com o Senhor, que já descansa na eternidade. Então este livro, para você que é pentecostal, e você que não é pentecostal, mas que quer conhecer mais do pentecostalismo, compre esse livro, leia. Até para criticar alguma coisa, nós temos que ter conhecimento daquilo que nós vamos criticar. Então, compre este livro e leia. Verdades Pentecostais, um livro extraordinário. Você que viu esse vídeo, curta ele, compartilhe, deixe o seu like aí e deixe um comentário no vídeo abaixo. Deus seja louvado pela vida de cada um e que Deus, na pessoa de Cristo, nos abençoe.